A gente tem uma frase muito comum, muito corriqueira, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quando a gente se vê numa situação em que a gente é passado para trás. O camarada diz assim para a gente: o mundo é dos espertos. Quem de vocês já ouviu essa frase? Levanta o braço aí para eu ter uma ideia. Não é isso? Todo mundo praticamente já ouviu isso. O mundo é dos espertos. A palavra de hoje, em parte, concorda e em parte discorda dessa frase corriqueira aí no nosso cotidiano, né, no nosso mundo. Vamos ver em que sentido ela concorda e em que sentido discorda. O evangelho que a gente acabou de ouvir conta a história de um administrador que ficou sabendo, né, que o seu patrão descobriu que ele estava esbanjando o dinheiro do patrão, ou seja, estava sendo infiel, espertinho, né? E aí o patrão chamou o camarada, o administrador, e disse: ó, presta conta da tua administração, porque eu estou ouvindo por aí que você não está sendo muito correto. E o camarada pensou assim: como é que eu vou fazer depois que o cara me mandar embora? Aí diz o texto assim: para cavar não tenho força. Eu acho que ele não tinha mais, era coragem do que força, né? Para cavar não tenho força. Porque o espertinho, o espertalhão, não é muito de trabalho, né? Para cavar não tenho força. Para pedir tenho vergonha. De mendigar tenho vergonha. Olha, já sei o que eu vou fazer. Chamou todo mundo que devia ao patrão dele, perguntou para um: quanto é que você deve ao meu patrão? Eu devo 100 medidas de trigo. Rapaz, escreve 50 aí, paga e está tudo certo. Chamou o outro: quanto é que você deve ao meu patrão? 80 barris de óleo. Corre, escreve aí qualquer coisa menos, paga e vamos embora. Já pensando no seguinte: quando eu for mandado embora daqui, um desses dois aí que eu favoreci vai me receber como funcionário. Receber só se foi doido, né? Porque ele percebeu que ele estava acabando de fazer uma sujeira com o outro, e você vai ser o próximo da fila, naturalmente, né? Mas ele presumiu isso. E olha como é que termina a história. O dono elogiou a esperteza do cara. Elogiou. Foi passado para trás, tomou uma volta, um prejuízo, e ainda elogiou o camarada. Jesus conta essa parábola e a conclusão de Jesus é a seguinte: para as coisas deste mundo, os filhos das trevas, os filhos deste mundo, os espertinhos, né? O espertalhãozinho, são mais de fato espertos do que os filhos da luz. Nesse sentido, da reflexão e da conclusão do próprio Jesus, a frase tem algum sentido, né? Os espertos estão por aí, mundo afora, se dando bem, e acabam se dando bem mesmo nas coisas deste mundo, porque passa um para trás aqui, passa outro para trás ali, engana um aqui, engana o outro acolá, dá uma puxada de tapete aqui e acolá, é um calote aqui, é uma coisa ali, outra acolá, tal, e de fato, né, daqui a pouco esse camarada. Então, nesse sentido, cabe as coisas deste mundo, elas acabam sendo melhor resolvidas pelos espertinhos. Entenderam? Mas tem uma segunda possibilidade de olhar para esse texto, que é tirar as conclusões da própria conclusão de Jesus. Jesus chama de filhos da luz e filhos deste mundo, ou filhos das trevas, o espertalhãozinho, aquele camarada que
procura o caminho mais curto, o atalho, a porta mais estreita, que para se dar bem, ele não importa, né, não mede esforços do custo que isso possa ter para o outro. Jesus chama esse camarada de filho das trevas. A desonestidade, a infidelidade e uma série de questões, de artifícios utilizados pelos espertalhões, pelos espertinhos, configuram o nosso pertencimento não à luz, mas o nosso pertencimento às trevas. Entenderam? Se você diz, as coisas, os filhos deste mundo são mais espertos da coisa deste mundo, ok, então este mundo é dos espertinhos, mas a vida eterna, mais a paz, mais o sossego, mais a tranquilidade, mais a serenidade que nos traz a retidão de consciência, isso não pertence aos filhos deste mundo. Não sei se entendem o que eu quero dizer. Tanto mais a vida eterna. A primeira leitura de hoje, Paulo escreve aos Filipenses e diz assim, ó, fiquem atentos a essa turma que faz do seu Deus pança cheia, bolso cheio, às vezes por caminhos e por modos não muito corretos. O Deus deles é o estômago, o Deus deles é o prazer, o Deus deles é... Então, muito cuidado. Eu tenho aprendido, né, não é que eu tenho uma grande experiência, boa parte hoje é a missa do apostolado, né? Muita gente aqui pode ser até minha mãe, né? Tem idade para ser minha mãe, quer dizer, tem muito mais experiência de vida, ou até ser meu pai, pela experiência de vida que tem. Mas a minha experiência de vida tem me ensinado até a discordar nos dois sentidos da frase, o mundo é dos espertos. Não é. Até no outro sentido, porque eu tenho aprendido que o que vem com desonestidade vai com dor. O que vem com o custo do sangue do outro, do suor do outro, do passar o outro para trás, do sofrimento do outro, sai do espertinho, do espertalhão, escapa dele com muita dor, com tristezas, com desencontros, com perdas, com doença, com traições, porque o esperto, ele sempre acha que só a mãe dele concebeu o filho esperto. E aí depois ele encontra um outro esperto, mais esperto do que ele, que passa ele para trás, e aí ele experimenta, né, que a nossa música popular, senhoras e senhores conhecem, hoje ofendes, amanhã tu serás o ofendido, pois quem com ferro fere. Conhecem, né? Essa é antigona, hein? Fui lá no fundo do baú. Hoje ofendes, amanhã tu serás o ofendido, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Penso que até aqui a gente já caminhou bem e ofereceu uns elementos de reflexão, né? A frase, o mundo é dos espertos, fruto da própria conclusão de Jesus, da parábola que ele contou, precisa ter as devidas distinções. A gente precisa distingo aqui, distingo ali, concordo aqui. Num certo sentido, aquilo que Jesus diz tem sim muito sentido, mas eu mostrei duas possibilidades para a gente discordar disso, né? Se eu acho que é esperteza trocar o bem desonesto, o acúmulo desonesto pela paz e pela saúde,
Ok, eu posso entender isso como esperteza. Eu, particularmente, acho que isso é uma burrice, porque não se troca a paz, tranquilidade, a serenidade, a saúde do corpo, a saúde mental e espiritual, por bem desonesto, por conforto desonesto, ou por uma série de outras questões aí, né? Que sujam a nossa mão e nossa consciência do sangue ou do suor ou das lágrimas alheias, não é isso? De modo que eu sugiro hoje que a gente pense um pouquinho. Se alguém até discordar de alguma coisa, depois me manda uma mensagem para a gente trocar uma ideia. Gosto de trocar ideia, né? Trocar opiniões, bater um papo sobre isso, mas um pouco a minha história, minha caminhada, o que eu tenho escutado, observado e visto, tem caminhado um pouco nesse sentido, né? O mundo é dos espertos? Não sei, né? Precisa ver isso aí direitinho, em todas as distinções que nós fizemos. Todo mundo entendeu? O pessoal entendeu? Tá legal? Deu para entender direitinho? Reflexão? Aí a gente leva para casa, pensa um pouco, reflete um pouco. Acredito que o pessoal de casa também tenha acompanhado. Repito, depois quem quiser bater papo, é só trocar figurinha lá com a gente pelo WhatsApp. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão, Canto das Ofertas. Conto com vocês. A gente escolheu os cantos da missa do apostolado da oração para eu escutar o canto de vocês. Eu estava com saudade dessa igreja floridinha assim, ó, branquinho com a fitinha vermelha. Eu acho que é a primeira vez, desde o início da pandemia, que eu vejo uma presença tão bacana ali do apostolado, né? Com tanta gente presente. No final a gente vai até virar para quem tiver de casa e ainda não veio, mas está com saudade de vocês, para ter condição de matar a saudade de vocês também, encontrá-los. Vamos cantar com alegria? Vamos lá.